procurador Leonardo, que só ganha R$24.000 e que fez esse questionamento. Talvez o senador Paulo Paim saiba responder esse questionamento para os brasileiros. Qual é a pergunta que ele fez, Pepão? Aí como é que o cara vai viver com R$24.000? Não saberia me responder essa pergunta. Como é que um brasileiro vai conseguir viver com essa mixaria de R$24.000? Senador gaúcho Paulo Paim, bom dia. Bom dia. Bom dia, Nando. Bom dia, Nanda. Eu não sei bem o que é a pergunta. Eu sei que eu estou muito preocupado mesmo, porque aqui, com a reforma da Previdência, eles estão tirando o direito àquele abono de um salário mínimo para 13 milhões de pessoas. Hoje é garantido, para quem ganha até 2 salários mínimos, direito a um abono uma vez por ano, para que ele passe o Natal, enfim, o primeiro ano um pouquinho melhor. Até isso estão tirando, esse um salário mínimo. Questões como essa que são inaceitáveis, por isso que eu não estou nem discutindo essa questão de 24 mil, 30 mil, 40 mil reais que muitos ganham nesse país. E a reforma da Previdência ataca os mais vulneráveis. Deixa eu dar um outro exemplo que vai na contramão dessa história de 24 mil, né? Cidadão, hoje, se ele fica inválido, tem qualquer tipo de atividade, ou aí na rádio, numa metalúrgica, enfim, ou uma construção civil, ele se aposenta com o princípio da integralidade, que é a média das melhores contribuições, das 80 melhores de 94 para cá. Sabe como é que vai ser agora? Ele vai se aposentar somente com 60%, se essa proposta que está aqui for aprovada. Por isso que eu estou fazendo tanto debate, estou envolvido aqui dia e noite, estou quase um mês acampado aqui dentro. Fizemos algumas pequenas alterações, mas questões como essa é um absurdo. Calcule, o camarada ficou inválido de repente. Ele ganhava R$2.000, vai se aposentar com 1.200. Como é que ele vai viver inválido e se a esposa, digamos, não tem nenhum tipo de rendimento? Essas coisas que são inaceitáveis. Por isso que você faz bem lembrar que a questão dos 24 mil, enquanto que estão tirando de quem ganha até 2 salários mínimos, é quem vai pagar essa reforma que estão fazendo aqui no Congresso. Claro, a gente até estava só de brincadeira aqui, brincadeira entre aspas, porque realmente é uma manifestação essa dos 24 mil, que soa como um absurdo, porque vem de algum representante do Ministério Público e só mostra, né, senador, que tem gente que mora no Brasil, mas não faz a menor ideia de como vivem os brasileiros. Mora no Brasil, mas, né, no Brasil real que a gente moram num outro país, né? Estão dentro do nosso território, mas numa realidade completamente diferente. Ananda, por favor. Na verdade, senador, hoje a gente tem a partir das 2h, né, uma reunião, um encontro, uma sessão temática com a participação de especialistas justamente para debater um pouco mais essas questões da PEC, né, que muda as regras da aposentadoria. Senador, o que a gente pode esperar desse encontro? O que ainda não está sacramentado? O que pode ser alterado? Qual a perspectiva que a gente tem em relação a isso? Bom, primeiro, eu quero dizer da minha insistência para que os senadores e senadoras conheçam essa PEC. Eles não conhecem nem a PEC número 6 e não conhecem nem a 133, que é a tal de PEC paralela que vai tramitar junto. Não conhecem. Lamentavelmente, essa sessão de debate, eu estou aqui agora com o material divulgado de orientação, eles botaram 2 horas só. Calcule, são 6 debatedores, 3 favoráveis e 3 contra, botaram 2 horas de debate e os senadores poderão aí interpelar e fazer perguntas. Isso não existe. Como é que um tema como esse, que envolve a vida de 200 milhões, eu diria, de brasileiros, deixa 10 milhões fora, que são aqueles super ricos, que têm interesse nessa reforma, uma reforma que prejudica a geração do passado, a presente e a futura, esse debate está aqui, ó. 2 inicia, às 14 tem que terminar às 16. Não vai terminar às 16, não tem como terminar às 16, que os senadores naturalmente vão questionar esse encaminhamento. Veja, quem vai falar? Eduardo Moreira, empresário, engenheiro, ex-banqueiro de investimentos, que ele é contra essa reforma e tem uma história bonita que o Brasil um dia vai conhecer melhor. Eduardo Facchignani, professor do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador de centro de estudos, coordenador da rede Plataforma Política e Social, também é outro inscrito, e Ricardo Bezuini, que foi escolhido um dos ex-ministros da Previdência. Falará pelo governo. Rogério Marinho, secretário especial do Trabalho,
Paulo Tatter, ex-chefe de coordenação do IPEA, e ainda falará o José Márcio Camargo, professor titular do Departamento de Economia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Os 3 últimos falarão a favor, os 3 primeiros falarão contra a forma que está essa reforma apresentada aqui no Congresso. Bom, respondendo a tua pergunta diretamente, tem coisas absurdas aqui. Vou dar um exemplo: aqueles que têm direito à aposentadoria especial, desde metalúrgico, mineiro, pessoal que trabalha na área da saúde, pessoal que trabalha com produtos químicos. Vou só dar os exemplos. A Câmara reconhece que mineiro não pode ter mais do que 15 anos no subsolo. Vamos dar um exemplo: metalúrgico, na área insalubre, não pode mais do que 25 anos. Só que eles vinculam a idade. Calcule, o mineiro, depois de 15 anos no subsolo, começou a trabalhar com 21 com 15, 36, mas eles vinculam a idade de 55. Aí tem um espaço de 19 anos. Nesses 19 anos, o que ele vai fazer? Ele não pode se aposentar e não pode trabalhar. Metalúrgico, algo semelhante. Começa a trabalhar com 20, vai de 45, para H chega a 60, 15 anos. A Câmara e o Senado reconhecem que não pode trabalhar em insalubre mais de 25 anos. Pois bem, como é que ele vai esperar até os 60? Tem 15 anos aí. Qualquer adaptação que talvez surja, e até tem uma proposta que está sendo encaminhada, mas vai ser no mínimo 7 anos e meio a mais para cada um. Como que o cidadão vai ficar em torno de 8 anos sem nenhuma atividade, porque ele não pode trabalhar? Senador, e ficar tanto tempo sem contribuir, perde até o direito básico. Senador, isso me leva a um ponto, várias vezes já eu pensei em questionar essa questão e outros assuntos se sobrepuseram, mas acho que agora o senhor tocou nesse assunto, é interessante. Por exemplo, os aeronautas, eles têm uma categoria específica, né? Tem na verdade, uma legislação específica, a lei do aeronauta, e ela prevê que após X anos de contribuição, o aeronauta, independente da idade, pode se aposentar. Nesse caso, usando esse exemplo, que também serve para outras categorias, vale isso que o senhor está falando? Vale exatamente o que eu falei. É isso que eu digo, as pessoas não sabem a maldade que está dentro dessa reforma. Só dei alguns exemplos, posso dar outros. Esse é um caso específico que hoje ele se aposenta com 15 anos de contribuição, adeus. Agora ele não vai conseguir se aposentar, não vai conseguir trabalhar, e só depois lá de 60 anos de idade é que ele vai conseguir. Como ele vai ficar um período enorme sem contribuir, se ele não arrumar um outro bico e contribua, ele perde até o benefício. Isso não é justo. O que estão fazendo aqui é um absurdo do absurdo, desculpa a expressão, do absurdo. Falei do abono, falei aí da aposentadoria por invalidez, falei das aposentadorias especiais, posso falar da média de cálculo. Veja bem, hoje, para você se aposentar, você cumpriu tudo já. Vamos dizer que tinha conseguido um milagre de 40 anos de contribuição, que é muito difícil, porque a média de emprego do brasileiro é 6 meses em 12. Para você conseguir 40 anos de contribuição, você tem que estar em atividade praticamente 80 anos. Começou com 20 anos, 100 anos você vai atingir o objetivo. Mas, e só dei um exemplo. Mas vamos pegar, você conseguiu os 40 anos de contribuição agora em novembro, né? Conseguiu o que eles estão pedindo, ou 35 ou 40. Acontece que aí não tem regra de transição. Vamos dizer que é 35 agora, vai ser 40 a partir de novembro, aprovado aqui. Mas você conseguiu os 35 que está na lei atual. Muito bem. Acontece que um dia depois que ela for promulgada, a tua média de cálculo não vai ser mais as 80 maiores contribuições de 94 para cá. Vai ser toda a vida laboral de 94 para cá, conforme a situação. As pessoas vão perder 20%, 15%, até 30% ou até 40%. Não tem nenhuma transição na média de cálculo. Ou você pega o fator, você tinha o objetivo de se aposentar integral, ou vai pegar uma redução que pode ser de até 40%. Isso está sendo aprovado aqui. Tem algum ambiente ainda para qualquer mudança no texto que já está colocado aí? O senhor acha que é possível isso, senador? Eu vou pelear, por isso que eu fiz mais de 50 audiências públicas, tentando via o sistema de comunicação do Senado e a repetição, fazer com que a população vá percebendo o que está acontecendo aqui. Essa audiência, sessão temática, audiência pública de hoje, que vai começar às 14 horas,
independente de ter votado em Pedro, Paulo ou João, eu peço a todos que assistam, ela será reproduzida depois, que nós vamos ter especialistas aqui que vão falar sobre o tema. Eu estou insistindo muito, vai ser muito difícil, mas estou insistindo, que haja uma outra sessão temática, que haja mais debate na CCJ, vão entrar com requerimento amanhã de manhã, para que a população, como eu digo, acorde, perceba o que está acontecendo e pressione, porque o cidadão vai ver o resultado das maldades que estão acontecendo aqui, que quem vai pagar todo o prejuízo, que é o nosso povo, de tantas maldades, são principalmente aqueles do regime geral da Previdência. Ou seja, desse 1 trilhão que eles querem economizar, 85% serão aqueles que ganham em torno aí de 3 salários mínimos. Claro que nós vamos tentar, com emenda supressiva, com emendas aditivas. A vantagem da emenda supressiva, porque eles alegam assim, não pode voltar para a Câmara de novo. Então suprimam. Nós temos número suficiente de emendas que daria para suprimir as principais maldades. Claro que esse debate vai ser feito aqui no plenário, serão 5 sessões de debates, eu vou participar das 5, tanto na PEC paralela, que é a 133, como a número 6, e vou à tribuna todos os dias, para tentar sensibilizar os senadores e senadoras, que vão muito bem, obrigado, né? Deixa eu te dar um exemplo. Quando eles tiram um salário mínimo de 13 milhões de pessoas, não aprovaram ainda um projeto que eu apresentei, que diz que senador e deputado não tem que ter o direito de ter 2 salários cada renovação do mandato, alegando que é a tal de mudança. Mas que mudança? Eu vou pegar o meu caso, eu sempre me reelegi, como é que eu vou estar pegando mudança para ir e vir se eu não preciso de mudança? Claro que eu não peguei. Além de não pegar, eu apresentei um projeto, isso sim que é privilégio, tem que acabar, e não retirar um salário mínimo de quem ganha 2. Senador, a gente pode perceber claramente, não de hoje, mas de toda a sua trajetória até aqui, que o senhor, que a bancada do PT, é contrária à reforma da Previdência da forma como ela está estabelecida. Isso, da forma que está, ninguém é contra justo. Perfeito, essa era a minha questão a partir de agora, o questionamento. Qual seria a melhor alternativa? Há de fato um rombo nas contas? Há necessidade de uma reforma? Como vocês entendem esse processo? Qual o problema? Eu te falo com segurança que eu apresentei, presidi a CPI da Previdência, o PMDB indicou na época o relator, que foi o Hélio José, e o nosso relatório foi aprovado por unanimidade, tanto dos parlamentares da base do governo, como os parlamentares da oposição. O que eu digo ali, eu vou nas considerações finais da CPI. Por que não combate a sonegação? Sabe quanto é a sonegação? E é os ricos que sonegam, eu não sei nada contra quem é rico ou coisa parecida. Nós estamos 600 bi por ano. Por que com nova tecnologia, com robótica, com cibernética, com novos tempos, que controla até o teu pensamento, se eles quiserem, via o próprio celular, e nós sabemos que isso foi usado nas eleições, por que não combatem a sonegação? Não tem nenhuma proposta aqui, embora a CPI apresentou e mostrou qual é o caminho, não combatem. Apropriação indébita. Eu não vou pegar só a Previdência. Sabe quanto os chamados 10% mais ricos devem para o governo, para a União? Hoje está em torno de 1,5 trilhão no mínimo. Só 700 eu diria que é para a Previdência. Bom, se não dá para cobrar tudo, que cobrasse a metade. Se cobrasse a metade, daria muito mais do que eles querem tirar do trabalhador com essa reforma, porque eles falam 1 trilhão em 10 anos. Se eu posso só combater na sonegação, tirar 600 bi, não que fosse 600, fosse 300, já resolveriam, porque em 10 anos, com certeza, daria uma economia muito maior do que esse 1 trilhão que eles estão falando. Apropriação indébita, 30 bi por ano, isso é matemática. Todo ano, 30 bilhões é descontado do trabalhador e não é repassado para a Previdência. Isso é caso de cadeia, mas não acontece exatamente nada. Refis. Hoje tem até um projeto meu, que vamos debater agora na comissão, pelo menos eu não quero mais que de 2 em 2 anos tenha refis. Não teria que ter refis, mas assim mesmo os mais pobres pagam. Primeiro, teria que ser só para micro e pequenos, para fazer refis, estamos referindo aqui naturalmente empresas, e de 5 em 5 anos, porque hoje é de 2 em 2 anos, o cara nega, não paga, e só o ano passado teve uma anistia de 50 bilhões de reais.
A minha indignação, que vocês estão percebendo, que é o seguinte: quem paga religiosamente são os trabalhadores, que descontam em folha todo o santo mês, ou se ganha por semana, é descontado. Agora, os poderosos não pagam, recebem perdão, e no momento como esse, o que é a reforma? Aumente as contribuições e reduza o direito do trabalhador. Isso que não dá para concordar, né? Uma maioria que tem essa visão. Eu, naturalmente, e alguns outros, vamos fazer o nosso papel de mostrar para a sociedade, como eu estou fazendo agora, o que está acontecendo aqui no Congresso Nacional. Senador, em relação a esses pontos, né, como o perdão de dívidas, essa coisa de fechar os olhos para sonegação, o que faltou para o PT conseguir dar um jeito nisso quando esteve à frente do Executivo Nacional? Olha, quando nós estivemos no governo, em nenhum momento, nós apresentamos uma proposta cruel, eu diria até criminosa como essa. Acionamos cada vez mais o sistema de arrecadação, tanto que até 2015, apesar de todos os problemas, o superávit é de 50 bi por ano. No mínimo 50 bi por ano. E fomos ajustando e sabíamos que ali na frente, esses instrumentos da CPI eram o caminho viável. Tanto que deu resultado. Mas a partir do que eles fizeram nesse país, aí começou realmente, a partir de 16, 17 e 18, ter problema de déficit, e nós apontamos o caminho. Enfrentem esse debate do combate à sonegação. Arrecadamos um pouco, mas podemos arrecadar muito mais. Ok. Senador, uma questão aqui sobre um outro assunto que está repercutindo muito, porque é uma manifestação que foi feita na rede social pelo vereador do Rio, mas ele é vereador do Rio, mas ele é filho do presidente, por isso, né, chama muito a atenção. O filho do presidente, vereador Carlos Bolsonaro, escreve assim no seu Twitter, ó: o governo, essa aqui, ó, é isso que está chamando, por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. E se acontecer, só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo, e os que sempre nos dominaram continuam nos dominando de jeitos diferentes. O que ele diz? Por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá. Como é que o senhor interpreta essa manifestação, hein, senador? Primeiro, dizer que ele falou em roda, ele está inventando uma roda. Todo o planeta sabe que não existe um sistema melhor no mundo que a democracia. Se os países que deram certo, ele olhe para ver se não é em plena democracia. Olha o símbolo que é deles mesmo, muito forte. Eu não tenho nada contra, que é os Estados Unidos. Impera a democracia. Olha a Alemanha, olha a Itália, olha a França. Olha o país que quiser. A própria Argentina, com os problemas que tem, mas vive no sistema democrático. Não tem lógica nenhuma. O que ele está colocando é uma impropriedade, claro, que criou uma revolta de todas as pessoas de bem desse país, querer pregar a volta de um sistema ditatorial, no tempo que todo mundo sabe da repressão, e o resultado foi o que aconteceu e que fez com que a gente, todos nós, eu fiz parte, caminhássemos para as diretas, já que felizmente acabou acontecendo há muito tempo atrás. É lamentável que quem está no governo, percebendo que não tem programa, não tem proposta, a não ser retirar direitos da classe média para baixo, apresente uma sugestão como essa, que eu tenho certeza que será criticada, não aceita e condenada por toda a sociedade brasileira. Direitos humanos e democracia. Com a democracia, tudo, sem a democracia é um nada. Daí sim é terra arrasada. Tá certo. Senador Gaúcho Paulo Paim conversou conosco. Muito obrigado, senador. Um grande abraço. Estou à disposição e faremos aqui um bom debate. Abraço a todos aí. Saudade do Rio Grande. Valeu. Um abraço, senador.